Crash Bandicoot é uma franquia muito renomada no mundo dos games, por isso ela já recebeu diversos títulos para várias plataformas. E um desses, após o sucesso dos jogos de PlayStation, a franquia ganhou um jogo para Game Boy Advance, ou melhor, vários, mas hoje iremos falar sobre os dois: Crash Bandicoot The Rugged Adventure e Crash Bandicoot 2 N-Tranced. Que esses jogos têm alguns elementos de jogos de PlayStation anteriores, e por isso eles reutilizaram as fases, músicas, etc. E é isso que eu vou relatar hoje, sobre a origem das fases e músicas do Crash Bandicoot The Rugged Adventure e Crash Bandicoot 2 N-Tranced de Game Boy Advance. Só lembrando que mesmo o jogo tendo alguns elementos reutilizados de outros jogos, mesmo assim eles são bons jogos. É um bom passatempo. E bom, antes de mais nada, já peço que você se inscreva e deixe o like no vídeo se você gostar. Gostou? Já fiz isso? Então bora logo pro vídeo para não perder tempo. Começando com Crash Bandicoot The Rugged Adventure, a primeira fase do jogo da primeira Warp Room, Jungle Jam e suas variantes, elas são bastante semelhantes. Eu poderia até mesmo dizer que são iguais à primeira fase do Crash Bandicoot 2, Turtle Woods, sem contar as variantes dela. Dá pra ver bem no plano de fundo, nos inimigos e até mesmo a música, que digamos é tecnicamente a mesma. Aí só para avisar, essa música foi remixada no Crash Bandicoot 2 N-Tranced. Sim, foi do Crash 2 de PS1, o Crash The Rugged Adventure, pro Crash Bandicoot 2 N-Tranced de GBA. Caso você esteja curioso, veja aí a diferença entre essas duas músicas, a do PlayStation 1 e a de GBA. Em seguida nós temos a Shipwrecker, que só pelo nome já dá para dizer que é uma fase de água. E uma fase de água, digamos, para quem já jogou Crash 3 sabe, né? A segunda fase do primeiro Warp Room é tecnicamente a mesma, tanto que até a música é parecida. Os elementos da fase também são bem parecidos, como inimigos e algumas outras coisas adicionais. A música, entretanto, na versão de GBA é bastante relaxante e eu gosto dela. E ainda mais por causa que no final da fase você tecnicamente entra no cano do Mario. Tem algo melhor que isso, mano? E olha só que coisa, o resto do Warp Room são fases do Crash Bandicoot 2. Nós temos a Frostbite Cavern, Just in Slime, sem contar as variantes dela, que só de você olhar o nome da primeira fase já dá para deduzir que é uma fase de gelo. E a Just in Slime, você pensa que é uma fase verde por causa do tóxico e tal. E sim, você está certo se você pensou isso. A fase de gelo vem do Crash Bandicoot 2. E lembra bastante também aquelas sessões em 2D das mesmas fases do mesmo jogo. Sem contar que uma certa parte da fase você corre com o Polara fugindo de um urso gigante, que por sinal lembra outra fase do Crash Bandicoot 2. Resumindo, é uma mistureba entre a fase de gelo do Crash Bandicoot 2, a fase do polar do Crash Bandicoot 2 e a fase da bola em que você corre dela do Crash Bandicoot 2. Aquela fase, meu Deus. Mas enfim, falando da Just in Slime, ela vem do mesmo jogo citado anteriormente e ela é nada mais nada menos do que uma variação da fase de Io e suas outras variações do Crash Bandicoot 2. É uma fase que, por incrível que pareça, eu achava que ela era a última fase do game quando eu joguei esse jogo pela primeira vez. E eu não tinha tanta noção de jogar Crash assim. Aí eu não sabia o que eram as Warp Rooms e etc. Porque naquela época eu só tinha jogado alguns jogos de GBA e o Might Over Mutant. Então eu não tinha uma mente assim tão conhecida sobre Crash Bandicoot. Aí eu pensava que essa era a última fase. Mas não, ainda bem que não foi a última fase, ainda tinha muito chão pela frente. Mas falando da fase em si, ela tem a mesma música da versão de PlayStation 1. É só comparar aí.
Agora vamos falar sobre um assunto interessante. Algumas fases desse jogo que, por incrível que pareça, elas não foram tiradas nem do Crash 3 nem do Crash 2. E sim, são meio que tem alguns elementos parecidos, só que não são as mesmas. E isso é o exemplo da Rocket Racket e sua variante, que é uma fase onde você controla o Crash e ele tem que matar os inimigos que ele encontra pela frente, voando com um jetpack e uma pistola. GTA San Andreas é referência. Parece que essa fase ela é baseada naquelas fases de avião do Crash Bandicoot 3, só que não são exatamente iguais. Mas é até legalzinho notar que, bem, essa fase não é 100% igual a do PlayStation 1. Porque convenhamos, o Game Boy Advance não ia conseguir rodar tudo aquilo que o PlayStation 1 mostrava. Ou será que não? Uma fase do Contra 3, que na versão de Super Nintendo original era uma fase em que você tinha uma visão por cima e você tinha que atirar, ao estilo Move 7, tipo aqueles GTAs mais antigos. Só que quando eles lançaram o jogo para Game Boy Advance, eles substituíram por uma outra fase em 2D de tiro em ação, e não uma que tinha Move 7. Porque, convenhamos, o Game Boy Advance não ia rodar aquilo nem a pau. Mas enfim, a música é parecida com a versão do PlayStation 1. E bom, é isso que eu tenho que falar dessa fase, ela é legal. E vamos para a próxima. Bem, a última fase que eu citei, ela tinha elementos parecidos com a outra fase do Crash de PlayStation 1. Só que o porém que ela era parecida, só não tinha um elemento 100% igual. E bom, esse é o caso dessa fase, Ace of Space, que como você pode deduzir pelo nome, ela é uma fase que se passa no espaço. E bom, tem alguma fase parecida nos Crashes de PlayStation 1, mais especificamente no Crash Bandicoot 3 e 2. Elementos que lembram bastante aquela última fase lá do Crash Bandicoot 2, as fases do futuro do Crash Bandicoot 3 e a última batalha do Crash Bandicoot 3, entre outras fases com elementos parecidos. Provavelmente foi porque os caras não queriam fazer um bagulho 100% igual e os caras queriam tornar um bagulho mais único, se é assim que eu posso dizer. E bom, só para complementar mesmo, essa fase é meio que o palco para as duas últimas boss battles do jogo. Falando de chefes, os chefes são bem parecidos com as suas contrapartes do Crash Bandicoot 3 e 2. Tipo, você enfrenta o Dingodile, não é da mesma forma como no PlayStation 1, mas lembra um pouco. Agora o Winnie Jim, você enfrenta ele da mesma maneira. E o Tiny é parecido. E o Cortex também é parecido. Agora a última batalha do jogo, meu amigo, é tipo aquelas fases que você tem que fugir de uma bola gigante, de um urso, ou sei lá. E dessa vez você tem que correr do Mega Mix, que é uma mistura entre esses 4 chefes citados. E bom, após você completar o jogo, você completa o jogo, obviamente, e você vai para a tela de título e percebe que ela tem a mesma música que o Crash Team Racing do PlayStation 1. Pega aí para comparar. E tipo, de tantas músicas para eles colocarem, eles colocaram a música principal do Crash Team Racing, de um jogo de corrida que nem de plataforma era. Mas mesmo assim ficou legalzinho o remix. Confere aí. Bom, terminamos de falar sobre o Crash Bandicoot The Rogue Adventure. Agora bora pro Crash Bandicoot 2 Entranced, que logo na fase introdutória é tipo aquela primeira fase lá do Crash Bandicoot 2, que é meio que um tutorial pra gente e que tem a mesma música por sinal. Que bom, não tem muito o que falar, é isso. A próxima fase, Prince of Persia, tem duas referências. É o título da fase, tem referência ao jogo Prince of Persia, que é um jogo legalzinho. E nós também temos uma referência à fase do Crash Bandicoot 3, tanto que nós temos elementos parecidos, com os inimigos e etc. E até mesmo a música. Pega aí para comparar de novo. Faraós Funhouse. Pelo nome você já pode saber que é uma fase do Egito. E sim, é uma fase do Egito que claramente foi tirada do Crash Bandicoot 3.
Até os elementos da fase são parecidos. E tem até aquele graxa, aquele elemento preto que há no chão da fase. E a música é muito boa, diga-se de passagem. É mais uma fase de água. Looney Tunes apresenta duas referências. O nome do título já se sabe dizer que é do desenho Looney Tunes, que é muito bom por sinal. E o segundo não tem exatamente uma referência clara, mas é bem parecida com aquelas fases da Coco da água do Crash Bandicoot 3, em que você pilota ela e ela tem que pegar caixas e etc. E tanto que nessa fase é uma das fases que você encontra o Fake Crash, se você fizer uma certa coisa no Crash Bandicoot 3 original de PlayStation 1. E bom, ela funciona que nem aquelas sessões do polar do Crash Bandicoot The Hug Adventure. Você tem que sair correndo de um tubarão dessa. Ah, e não sei que a música é uma música aterrorizante. Não, é uma música de praia relaxante. Agora uma reviravolta na história. Essa fase não é uma fase tirada nem do Crash Bandicoot 2, nem do Crash Bandicoot 3, e sim uma fase tirada do Crash Bandicoot The Wrath of Cortex. Globetrotting é aquelas fases de bola do Crash Bandicoot The Wrath of Cortex que estão bem melhores aqui do que no jogo original, porque convenhamos, aqui são muito mais divertidas do que no Wrath of Cortex. E não é só eu que penso isso, muitas pessoas pensam isso também. Acontece quando o inferior consegue ser melhor que o superior. Bem, no potencial e nos gráficos, né? A gameplay é semelhante, você controla o Crash ou o Crunch em uma bola. Sim, uma bola. A fase para alguns é bem dificultosa, mas se você treinar bastante, você passa ela de uma boas. E bom, é interessante saber que eles não tiraram simplesmente alguma fase do Crash 3 ou do Crash 2 aqui. E relaxa que vai ter ainda mais elementos do Wrath of Cortex aqui nesse jogo. Só esperar. E finalmente chegamos em mais uma fase que é baseada no Crash The Wrath of Cortex, Tick Turtle e suas variantes, que claramente são tiradas daquelas fases de vulcão e ilha do Crash The Wrath of Cortex, que também lembra bastante aquela fase da demo do Crash Bandicoot The Wrath of Cortex, que apresenta elementos parecidos, só que não acaba por aí. Também há aquele meio de, digamos, do Crash voar do Crash The Wrath of Cortex, que ele usa para flutuar e voar em algumas fases do game, que estão presentes em fases da Tick Turtle e suas variantes. O Crash The Wrath of Cortex entrou na brincadeira também. Aqui chegamos em mais uma fase onde não é 100% copiada dos outros jogos. Sim, Run from the Sun é uma fase onde você controla a Coco e ela tem que correr do sol enquanto mata alguns inimigos, voando pelo espaço. E bom, essa fase tem alguns elementos parecidos com aquelas fases de avião do Crash Bandicoot 3 The World e, consequentemente, The Wrath of Cortex, só que no espaço, né? E sem aviões. É uma fase bem única e interessante, que eu gostei desse detalhe dos desenvolvedores. Os chefes do jogo não são os mesmos do jogo anterior e consequentemente não são os mesmos dos jogos de PlayStation 1. Não, em vez disso é o Crunch, a Coco, o Fake Crash, o N-Transit e o N-Tropy. Ambos são meio que chefes novos. E a batalha do N-Tropy lembra bastante a batalha dele lá no Crash Bandicoot 3 Warped. Mas bem, o detalhe mesmo é que essas Boss Battles geralmente ocorrem nas fases da Arábia e do Egito. E no caso do N-Tropy, elas ocorrem na Tick Turtle e suas variantes, no caso a fase da Ilha do Vulcão. Essas batalhas são bem divertidas e eles têm padrões até que legais. Não são padrões chatos e tal que você se estressa, mas bem, eles são chefes legais e eu gostei da lore do jogo, é bem interessante e inovador até.
E bom pessoal, esse foi o vídeo. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixem um like e se inscrevam no canal para receberem mais vídeos desse tipo. Se vocês quiserem mais vídeos de Crash Bandicoot e outras franquias de videogames, comentem aí que eu posso talvez trazer. E compartilha com amigos, hein? E galera, se você tem alguma rede social como Instagram, TikTok e Discord, me segue lá por favor. Eu vou deixar na descrição o meu nick lá, beleza? Lá eu geralmente posto algumas coisas do meu dia a dia, mas no Insta eu posto geralmente desenhos, no TikTok eu posto mais shitpost e etc. E no Discord eu converso mais com você, tá ligado? E bom, é isso. Espero que vocês tenham chegado até aqui. E se você chegou, parabéns. E nos vemos na próxima. Falou, amigos.